Bom, o nome do livro é A Caminho da Luz. E o nome de uma obra como essa não foi colocado a esmo, tem razões profundas. E Emmanuel, como um dos maiores exegetas do Evangelho, se baseou no Evangelho de Jesus. Quando ele diz a caminho da luz, nós estamos entendendo que Jesus é o roteiro dessa luz. Mas Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, o que nós estamos fazendo é gradativamente nos iluminando na direção da luz maior. Mas lá no livro A Gênese, nós encontramos também Allan Kardec dizendo, assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, confirmando o que foi dito por Jesus 1850 anos antes. Então aqui nós estamos claramente conhecedores de que somos portadores de um germe de luz. Nós somos seres luminíferos, mas que precisamos brilhar a nossa luz. E a intensidade da luz, nos diz o Espírito São Luís no livro O Céu e o Inferno, está na razão da pureza do Espírito. O que significa isso? Quanto mais puro se é, mais luz se emite. Então, a pureza define o tamanho da emissão luminosa. Espíritos extremamente puros têm uma luminosidade que nós, nesse nível evolutivo que nos encontramos, não comportaríamos. Mas nesse mundo que nós estamos vivendo, que nós não temos ainda a nossa luz brilhante, nós precisamos lembrar que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, no processo do caminhar, para a luz, nós temos que ter uma luz à frente de nós que vai fazendo o facho que nós ainda não podemos fazer por nós mesmos. E essa luz se chama Jesus. Mas Emmanuel usou a expressão a caminho. E é caminho porque Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a chegada ao Pai é quando nós somos espíritos puros, iluminados. E o caminho para chegar lá é esse Senhor que agora se ofereceu para que o seguíssemos, porque quem andar com Ele não anda em trevas. Então, esses são os subsídios que fornecem a situação para o título da obra. A obra em seu conjunto, ela é extremamente poderosa e nós jamais teríamos aqui a pretensão de estudá-la num simples encontro como esse. Óbvio que nós teríamos que fazer aqui muito mais estudos, mas nós vamos trazer aqui alguns pontos que vão ser destacados. Nós não nos atreveremos a entrar em detalhes ao longo da obra toda, porque isso não seria possível. No índice que nós vamos aqui reproduzir, nós temos um anteloque e uma introdução. Na introdução, eu quero destacar só essas palavras de Emmanuel. Ele diz assim, as raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. Portanto, tudo se transforma e as gerações nada mais são do que fases de cada um dos nossos movimentos evolutivos. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Nessa simples exposição dele, ele nos diz claramente que estamos no estágio evolutivo e que o nosso processo de definição é a comunidade universal, que um dia também seremos partes. Veja que ele fala das línguas como forma de expressão, mas um dia nós teremos uma língua única, que é a língua da fraternidade e do amor, que se expressa pelo pensamento. E também fala dos povos, como falou das raças, falou das línguas, fala dos povos. São membros dispersos, mas são membros dispersos de uma grande família. Estão separados hoje, mas trabalhando cada um a seu ponto para o estabelecimento definitivo da grande e última, que é a comunidade universal. Então, nessas palavras de Emmanuel, a gente tem noção do que vem depois desse livro, Então, aqui nós temos claramente essa realidade que nós queremos aqui trazer para vocês.
Outra coisa que nós precisamos lembrar, ele dividiu esse livro em capítulos, né? Então nós precisamos lembrar que esses capítulos trazem vários itens que nós vamos aqui rapidamente falar de alguns. Então no capítulo 1, por exemplo, ele traz a gênese planetária. Gênese é a origem. Então nós vamos aqui falar da origem do nosso planeta. E ele traz uma coisa extremamente surpreendente. Ele fala de uma tal comunidade dos espíritos puros, que nós vamos abordar. A ciência de todos os tempos, fala dos primeiros tempos do nosso planeta, fala da criação da Lua, da solidificação da matéria, e usa um título maravilhosamente lindo que se chama O Divino Escultor, em homenagem a Jesus. E fala do que nós conhecemos no Evangelho de João, o Verbo na criação terrestre. Nós vamos voltar a esse capítulo 1, mas nós queremos agora avançar um pouco só para a gente ter noção do que é a obra, para depois então a gente ir para um ponto específico. A vida organizada é o capítulo 2. Vai falar das construções celulares, como é que a vida se iniciou na Terra, os primeiros habitantes da Terra, a elaboração paciente das formas, nós levamos aí bilhões de anos para fazer isso, as formas intermediárias da natureza, os ensaios assombrosos, ou seja, aqueles seres que foram extintos, que quando nós vemos os seus fósseis hoje, ficamos estarrecidos com os aspectos, os antepassados do homem, e fala da grande transição que nós já estamos vivendo. Fala também das raças adâmicas. Fala do sistema de Capela, de onde veio uma determinada comunidade de espíritos. Fala que esse mundo, Capela, era exatamente o que está acontecendo conosco hoje, o mundo em transições. E aqueles que não conseguiram alcançar o nível vibracional do planeta foram degradados, como estão sendo degradados muitos habitantes do nosso planeta hoje. E eles vieram exilar na Terra, como nós devemos ter alguns terráqueos aqui exilando em outros lugares. Fixação dos caracteres raciais, como é que foi que eles conseguiram chegar aqui já com um nível evolutivo maior e conseguir moldar-se o seu perispírito a um corpo primitivo, que eram ainda os habitantes da Terra. A origem das raças brancas, os 4 grandes povos que ele vai falar e as promessas do Cristo. Veja que o Cristo já estava por trás de tudo isso muito antes. Entra num campo que é fascinante, que é a civilização egípcia. Fala quem eram os egípcios daquela época que as pirâmides foram construídas. Fala da ciência secreta, que é muito do espiritismo hoje. Se nós pegarmos aí a própria revista espírita de Allan Kardec, nós vamos ver alguns espíritos falando como que eles faziam a comunicação com os espíritos. Fala do politeísmo simbólico. O povo era orientado para o politeísmo, mas os sacerdotes, os iniciados, eram monoteístas. O culto da morte e da mentopsicose. Por que eles adotaram a mentopsicose também como uma estratégia de controle? Os egípcios e as ciências psíquicas, as pirâmides e a redenção. A redenção é porque a maior parte desses egípcios já voltaram para a Capela. A Índia, a organização hindu, também é outro estudo surpreendente, os arianos puros, o expansionismo dos Aryas, os Mahatmas, as castas, que é um erro que ainda vigora até hoje na Índia, e eles conhecem a reencarnação, mas não aplicam a reencarnação. Os Rajás e os Párias, e em face de Jesus, vieram para preparar e Jesus estava coordenando tudo isso. No capítulo 6 vai se falar da família indo-europeia, que a maior parte de nós hoje pertence. As migrações sucessivas, a ausência de notícias históricas, a grande virtude dos ários europeus, o Mediterrâneo e o Mar do Norte, tem importâncias enormes aqui que a gente poderia, em outra oportunidade, abordar. Os nórdicos e os mediterrânicos, origem do racionalismo e as advertências do Cristo. Veja que Cristo está em todas as fases. Depois vai falar, no capítulo 7, do povo de Israel. Surpreendente como ele revela importantes informações acerca disso. Vai falar de Moisés, o judaísmo e o cristianismo, o monoteísmo, o porquê que foi escolhido o povo de Israel e a incompreensão do judaísmo e o que acontecerá no futuro, no porvir. No capítulo 8 vai tratar da China milenária, vai falar da
cristalização das ideias chinesas, Forri, Confúcio, Lao Tse, que são muito conhecidos por nós aqui no Ocidente, é estudado por nosso querido Emmanuel. Fala do Nirvana, que também nós conhecemos, e a China atual, referindo-se à China do século XX. A edificação do Evangelho, que pouco a pouco vai se fazendo. Depois, no capítulo 9, as grandes religiões do passado, as primeiras organizações religiosas, ainda as raças adâmicas, a gênese das crenças religiosas, por que as crenças religiosas são o que são, a unidade substancial das religiões, as revelações gradativas, aquilo que foi chamado de preparação do cristianismo e o Cristo, inconfundível. Fala no capítulo 10 da Grécia, que tanto nós nos apoiamos, inclusive Kardec, quando vai buscar gregos fundamentalmente importantes para o conhecimento humano, para colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar exatamente da missão de Sócrates, que é um dos, vamos dizer assim, espíritas, entre aspas, que viveu na Grécia. Nas vésperas da maioridade terrestre, Atenas e Esparta, experiências necessárias, a Grécia, vai dar um capítulo específico para Sócrates, os discípulos e a aprovação coletiva que a Grécia sofreu, que hoje, obviamente, nós não temos a mesma Grécia, como não temos o mesmo Egito daquelas épocas. Vai falar de Roma no capítulo 11, o povo etrusco, vai falar dos primórdios de Roma, influências decisivas, os patrícios hebreus, a família romana, muito forte isso aqui, era para ter sido a base, como foi durante um tempo, das famílias do mundo todo. As guerras e a maioridade terrestre. E é exatamente aqui que começa a entrar o cristianismo, porque tem toda uma preparação para a chegada de Jesus. E aqui ele põe um capítulo específico que ele chama Nas Vésperas do Senhor. No capítulo 12, ele vai falar exatamente da vinda de Jesus. O que significa manjedoura, por que alguns confundem o Cristo com os essênios, cumprimento das profecias de Israel, como se deram, a grande lição que o Mestre trouxe, a palavra divina, o crepúsculo de uma civilização e o exemplo do Cristo. No capítulo 13, ele volta ao Império Romano e seus desvios, os abusos da autoridade e do poder, os chefes de Roma, o século de Augusto, transição de uma época, aprovações coletivas dos judeus e dos romanos. E ele coloca um título aqui interessante, Fim da Vaidade Humana, porque Roma, como nós sabemos, cairá ao seu tempo. No capítulo 14, ele vai falar da edificação cristã. Os primeiros cristãos, vamos entender o porquê que houve os círculos romanos, aquele martirológio que tantos irmãos nossos passaram naquela época. Vai falar da propagação do cristianismo a partir disso, a redação dos textos definitivos. Por que nós temos esses 4 evangelhos? Por que não outros? Aparecem outros de vez em quando? Como que isso foi definido no mundo espiritual? Também ele comenta sobre isso. A missão de Paulo, ele vai tratar desse capítulo em particular. Vai falar do Apocalipse de João, tão hermético e tão difícil, e vai explicar por que é assim. Identificação da besta apocalíptica, vamos interpretar isso com ele. O roteiro de luz e de amor. Veja, são muitos temas que nós poderíamos ficar aqui semanas e semanas estudando. Vai falar no capítulo 15 a evolução do cristianismo, penosos compromissos romanos, culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Vai falar dos mártires, vai falar dos apologistas, que nós temos aí famosos apologistas, alguns deles inclusive fazem parte da codificação. Vai falar do jejum e a oração. Vai falar de Constantino, que é a marca do Evangelho como sendo a religião de Estado de Roma. E vai começar a falar do papado. No capítulo 16 ele vai falar da igreja e a invasão dos bárbaros. Então nós vamos ter vários bárbaros aqui que vão ser comentados por ele. E isso é muito importante, como aqueles movimentos que a gente estuda na história, mas o lado espiritual a gente não enxerga. Vai falar das vitórias do cristianismo, primórdios do catolicismo, a igreja de Roma, a destruição do império, a invasão dos bárbaros, razões da Idade Média, por que a Idade Média existiu, mestres do amor e da virtude. No capítulo 17, ele vai falar da Idade Medieval, exatamente a Idade Média.
e os mensageiros de Jesus que apareceram nela, o Império Bizantino, o islamismo. Nós vamos aprender que o Islã foi um enviado, o seu chefe foi um enviado pelo próprio Jesus, que não conseguiu cumprir aquilo que foi acertado entre ele e Jesus. As guerras do Islã, Carlos Magna, o feudalismo. Por que existiu o feudalismo? 18. Os abusos do poder religioso, fases da Igreja Católica, Gregório VII. Por que ele destaca Gregório VII? As advertências de Jesus. E você vai entender por que ele destaca Gregório VII quando ele fala de Francisco de Assis, dos franciscanos, e fala da Inquisição, que foi uma marca extremamente dolorosa na humanidade. E a obra do papado. Vai falar das cruzadas e o fim da Idade Média, também essas cruzadas, uma marca muito ensobrecedora, aliás, da nossa história. Vai falar do fim das cruzadas, o esforço dos emissários do Cristo, quantos emissários vieram e nós não conseguimos enxergar se ele não fala. A pobreza intelectual, o renascimento, transmigrações de povos. E vai falar do fim da Idade Medieval e por que houve o fim. Depois, no capítulo 20, ele fala da renascença do mundo, movimentos regeneradores, missão da América. Gente, missão da América. Não foi descoberta a América por acaso. O plano invisível, a colonização do Novo Mundo foi tudo planejado. O apogeu da renascença, a renascença religiosa, as companhias de Jesus, ele vai falar especificamente dos jesuítas aqui, a ação do jesuitismo. No capítulo 21, época de transição. As lutas da Reforma, a invencível armada, guerras religiosas, a França e a Inglaterra, refúgio da América, os enciclopedistas, quem é estudioso sabe disso, da história, conhece isso, e a independência americana. Aqui, pessoal, a transição planetária começou nesse período aqui. 22, a Revolução Francesa, a França no período do século XVIII, épocas de sombras, muita gente guilhotinada, contra os excessos da Revolução, o período do terror, com a Constituição, Napoleão Bonaparte e Allan Kardec, dois mensageiros de Jesus. Um acertou parte, o outro acertou tudo. Napoleão foi constrangido a passar o que passou no final da sua vida por imposição das suas decisões equivocadas, enquanto o mestre de Lyon cumpriu integralmente aquilo que lhe foi determinado. Século 23, capítulo 23, século 19. Depois da Revolução, independência política da América, Allan Kardec e seus colaboradores, as ciências sociais, a tarefa dele, o missionário, provações coletivas na França, provações da igreja. Aqui é um período muito interessante para a gente entender porque a doutrina espírita chegou exatamente nesse século XIX. Capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições. A extinção do cativeiro, o socialismo. Por que o socialismo surgiu na Terra e como ele surgiu na Terra e qual a relação disso com a doutrina espírita. Restabelecendo a verdade, defecção da Igreja Católica, lutas renovadoras, a América e o futuro. E Jesus. Ele coloca esse capítulo, Jesus, que nós vamos tratar um pedacinho dele. Esse é o penúltimo capítulo. E no capítulo 25, que é o último, ele vai falar do Evangelho e o futuro, que nós vamos falar ao final. E tem uma conclusão maravilhosa, assim como uma introdução que convidamos todos a compulsarem. Mas, gente, antes da gente falar dessa obra, vocês viram o alcance dela. É uma enormidade de conhecimentos que a gente precisa ter consciência de que a gente, para dar conta de apreender esses conhecimentos, nós temos que ter algumas bases. E algumas obras que se correlacionam com essa que nós estamos estudando são requisitadas por nós para um aprendizado mais profundo. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis do Pentateuco são fundamentais para a nossa apreensão desse conhecimento profundo que Emmanuel traz. Mas não só. Nós vamos ter, como será estudado nos próximos 2 encontros, essa obra magistral que foi escrita inclusive antes do A Caminho da Luz, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas não podemos prescindir de também estudar a Evolução em 2 Mundos, de André Luiz,
E o próprio livro magistral de Emmanuel também, que é o Consolador. O Consolador e A Caminho da Luz são duas obras que se completam nesse processo. Além disso, gente, o Pentateuco romanceado de Emmanuel é uma obra ímpar. Em Há 2000 anos, por exemplo, você vai conhecer Jesus pelas palavras de quem conheceu Jesus pessoalmente. Tudo ficou arquivado no psiquismo de Emmanuel e ele descreve para nós Jesus tal como ele o viu e o sentiu. 50 anos depois, a continuação dele, agora um cristão sofrendo. Depois em Paulo e Estevão, a história, o bastidor do que nós chamamos de Atos dos Apóstolos está aqui, detalhado. Ave Cristo, uma história maravilhosa da propagação do Evangelho no terceiro século. E Renúncia, que já estamos no século XV, que é uma obra incomparável, de incomparável beleza. Todas elas são obras importantes para complementarmos o que Emmanuel trará nessa obra que nós chamamos A Caminho da Luz. Mas não só. Emmanuel escreveu, por isso que ele é considerado entre nós, os espíritos, o maior exegeta, aquele que melhor e mais profundamente interpreta o Evangelho. E a Federação Espírita tomou uma iniciativa maravilhosa, reuniu todos os capítulos que Emmanuel estudou e que estavam esparsos em vários livros e colocou-os em ordem como é a Bíblia. Colocou na ordem Mateus, Marcos, desde o capítulo 1 até o último capítulo, Lucas, João, colocou tudo o que ele extraiu dos Atos dos Apóstolos aqui, as cartas de Paulo e também as cartas universais dos demais apóstolos e o Apocalipse, formando uma série de 7 livros que todo aquele que se determina para si mesmo estudar e conhecer o Evangelho não pode prescindir de compulsar essa obra, porque está orientada tal como a Bíblia. Mas também há um autor espiritual fenomenal que se chama Humberto de Campos e por imposição das condições humanas primitivas teve que adotar o pseudônimo de espírito Irmão X. Ele traz, só para você ter uma ideia, nesse capítulo, nesse livro Boa Nova, ele traz 30 capítulos que você vai ter os bastidores de determinados momentos do que você encontra na Bíblia, do que você encontra num relato de um apóstolo, de um determinado evangelista. Você vai ver isso esparso em outros livros, eu coloquei aqui apenas 3 em destaque, mas vão ser vários, assim como Amélia Rodrigues nos trará também uma bênção, uma pérola de obras em que você poderá explorar o Evangelho de Jesus como nunca se pôde explorar antes da doutrina espírita. Bem, gente, falamos daquilo que é o preliminar. Agora vamos trabalhar um pouquinho o tema, o Divino Escultor. Lá no capítulo 1, como nós falamos, o nosso querido Emmanuel usou esse termo, o Divino Escultor, nominando Jesus para esse tema. E nós aqui vamos examinar uma parte desse capítulo 1 e vamos dar uma ênfase a ela. Vamos dar uma olhada na comunidade dos Espíritos Puros e depois o Verbo na criação. E vamos tratar de alguns outros de maneira complementar. Tá lá, e nós vamos transcrever na íntegra, porque nós vamos analisar isso aqui com profundidade. Com a profundidade, obviamente, que o tempo permite. Disse Emmanuel, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, de todos os planetas. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Quando ele fala milênios, 4,56 bilhões de anos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção.
Gente, vamos examinar isso um pouco melhor. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Vamos entrar um pouco aqui nesse nosso sistema. De que sistema ele está falando? Nosso sistema solar, é claro, nossa casa, nossa moradia. Esse sistema solar que nós todos conhecemos. Você faz parte desse grupo aqui, ó. O nosso planeta é parte de um sistema em que os condutores de cada um desses planetas, que são os cristós, ou os demiurgos, como os gregos chamavam, ou os cristos de Deus, e qual Jesus é o responsável por um desses planetas, todos eles conversam entre si e tem um campo fundamental que chama Sol, que rege todos esses planetas, e que nós vamos falar um pouquinho. Então a Terra é o objeto do nosso interesse, porque essa é a nossa casa. E nós estamos pouco a pouco conseguindo sair dela, mas nós temos sido prisioneiros dela desde que aqui estamos, de uma forma obrigatória. Quando não estamos prisioneiros dela, mas não é por nossa vontade, como aconteceu, por exemplo, com a raça adâmica, os egípcios voltaram. Eles então foram permitidos a eles voltar para um outro planeta que está fora do sistema solar, que era a casa original deles. Nós aqui estamos na nossa casa nesse momento. Se sairmos dela, será para uma casa pior, porque ainda não estamos em condição de ir para uma casa melhor. Mas essa casa que você mora é maravilhosa. Esse belo e abençoado planeta do qual Jesus é o condutor. Esse planeta que hoje nós estamos modificando, muitas vezes de maneira equivocada. Cada ponto luminoso desse são as comunidades que já se instalaram e que nós estamos de uma forma muito avançada em termos de destruição, fazendo a modificação do planeta e estamos colhendo os resultados negativos já. As realidades do mundo são muito mais antigas do que nós estamos habituados. Os fósseis, as montanhas, tudo isso contam da história do planeta e que nós, obviamente, só conseguimos acessar se assim aprofundarmos. Mas vamos ver um pouquinho a nossa casa para a gente se situar no tamanho do que é a responsabilidade de um Cristo de Deus como Jesus. A nossa casa está em movimento. Na verdade, se você prestar atenção, acompanhe isso comigo, você vai ver como é bonito ser filho de Deus. Somos viajantes do universo. E Jesus está no leme de nossa embarcação. Então, como se nós tivéssemos uma embarcação que está tendo um rumo. Ela está indo para algum lugar e tem alguém nos conduzindo para esse lugar. Tem um capitão que determina o rumo para onde nós vamos. Primeira movimentação desse planeta chama-se rotação. Todos os planetas estão em processo de rotação. Essa linha é o eixo, essa linha azul, e cada planeta tem uma determinada angulosidade do eixo. O nosso, mais ou menos 23 graus em relação ao eixo vertical. E há planetas que estão com o eixo, inclusive, na posição perpendicular à nossa condição, ou mais do que perpendicular à nossa condição do eixo vertical. Ou seja, esses eixos variam as suas angulosidades, mas também variam a sua, vamos dizer assim, movimentação em termos do sentido. Aqui nós temos um sentido diferente para o segundo planeta, que aí aparece em relação à Terra. Enquanto nós giramos numa direção, eles giram em outra. E a velocidade desse giro varia também de planeta para planeta. Mas nós, obviamente, estamos interessados aqui no nosso. E o nosso planeta tem uma rotação da Terra, e esses números são números que são da ciência, de 1.667 km por hora. Ou seja, você acha que está parado na sua casa enquanto nós estamos aqui conversando, mas não estamos não. Nós estamos, nesse dia de hoje, quando der meio-dia, meia-noite, nós já movimentamos 40 mil quilômetros em relação a esse próprio eixo. E nós percebemos isso através de muitos fenômenos, alguns deles facilmente perceptíveis, como, por exemplo, movimento de massas, como chuvas. E você percebe isso quando olha de satélite, vendo a sombra da Terra naquela direção do movimento. Essa sombra vai avançando à medida que nós vamos girando em torno de nós mesmos. Mas esse movimento não é restrito a isso. Nós somos viajantes do universo e não giramos só em torno de nós. Isso é para o equilíbrio do sistema. Mas nós fazemos um movimento em torno de um astro muito maior, que representa 99,000 qualquer coisa da massa de todo o sistema solar, que se chama Sol, que é a nossa estrela.
E esse movimento em torno do Sol, que aqui é lógico está fora de escala, é uma imposição que nós, os terráqueos, temos que fazer para o equilíbrio do sistema. Não só nós, como cada habitante de cada planeta do sistema solar. E nós fazemos isso a uma velocidade surpreendente. São 107.225 km por hora. Segura que você vai cair, viu? Porque é rápido. Só para você ter uma ideia, essa velocidade transformada em dia corresponde a um total percorrido de 2.573.401 km em um dia. Se você quiser transformar isso para o ano, você percorreu ao longo de um ano 940 milhões de quilômetros. Isso nessa nave, nessa nau que se chama planeta Terra. Mas não acabou. Se você acha que acabou o movimento, nós não acabamos. Todo o sistema solar, gente, também está em movimento. Então veja, a nossa Terra gira em torno dela mesma, a nossa Lua também gira em torno dela mesma e está em fase com a Terra, por isso nós só vimos só um lado dela. O que significa estar em fase? Está girando na mesma frequência, na mesma velocidade, então você só vê o mesmo lado, que você está sempre olhando para a mesma posição. Os demais planetas também giram em torno de si e todos nós, uns dependentes do outro. No caso, a Lua gira em torno do Sol, mas vinculada à Terra. E nós, independente, vinculamos ao Sol. Mas o Sol também vincula-se a outra estrela. Existe uma outra estrela que alguns astrônomos dizem, isso ainda não é uma comprovação fática e expressa da ciência, que nós somos escravos da atração gravitacional de uma estrela chamada Alcione, ou Alcine. E nós, segundo os cálculos desses astrônomos, nós damos uma volta como sistema solar a cada 25.800 anos. Daí porque se tem os períodos que nós chamamos de transição, de mudanças de mundo, que algumas religiões chamam de era de aquários, aquela coisa toda, tudo isso tem razão de ser. Nós entramos em zonas de fótons especiais, tudo tem uma razão de ser. Esses movimentos eles estão acontecendo. Muitos deles explicam, por exemplo, as glaciações e deglaciações que nosso planeta já sofreu e está em condição de sofrer, vai continuar sofrendo. Esses movimentos de aceleração do calor da Terra, da aumento da temperatura, nós estamos aumentando a velocidade do calor, mas nós não estamos evitando esse processo do aumento do calor, que é natural também por causa desses fenômenos de movimentações. Mas não creiam que isso é tudo. Pensa, 25, nós falamos aqui, 25.800 anos. Você vive, quando muito aí, na regra geral, chega a 100. Vamos imaginar um número fechado aqui, 100. Você, como ser humano, não vê nem direito quantas voltas você deu direito na Terra. Vai dar 100 voltas na Terra. A Terra em torno do Sol. Mas divide 25.800 anos, você não consegue andar um pedacinho desse período que você tem de dar uma volta no entorno de Alcine. Então veja que você só vai completar uma volta completa nessa estrela chamada Alcine, que nós estamos presos gravitacionalmente, quando você tiver 25.800 anos em espírito. Aí você completou uma volta. Seguramente nós, como espírito, já fizemos isso mais de uma vez. Mas não é suficiente. Todo o nosso sistema gravitacional gira. Todo ele, inclusive Alcine. Nós temos a galáxia. E nós estamos localizados aqui como sistema solar, tanto quanto Alcine está localizado aqui também. E nós temos o que nós chamamos de translação do sistema solar gravitacional ao centro galáctico. E é de quase, preste atenção, 1 milhão de quilômetros por hora. Todos esses dados aqui são dados científicos, pessoal. Não são dados da doutrina espírita. Nós temos aqui um estudo feito por os colegas de uma universidade canadense, que ficou muito bem feito. E eles colocaram aqui uma forma de tornar compreendido esse movimento. Você está vendo as espiras, por isso chama espiral. Essas espiras significam movimento. Nós estamos girando e essas espiras é como se você estivesse simbolizando aqui. E é, obviamente, o reflexo da movimentação. Aqui foi feito uma circunferência, tem um ponto que você está vendo aí, esse ponto branco, que é o ponto de partida. E essa circunferência representa uma volta completa do sistema solar, inclusive Alcine junto, por cada fechamento de período.
Vamos ver um pouquinho. Você viu que a velocidade absurda é de 1 milhão de quilômetros por hora. É claro que a gente não percebe isso aqui da Terra, mas isso é mensurável pelos recursos da nossa ciência astronômica. Para que vocês tenham uma ideia, o sistema solar realiza uma volta em torno do centro da galáxia a cada 200 milhões de anos. Gente, 200 milhões de anos, com todo o respeito. Nenhum espírito de nós aqui deve ter esse tempo todo de experiências, não. Não sei te dizer, estou chutando aqui, brincando. Mas 200 milhões de anos é muito tempo na escala da vida. E aqui, essa circunferência representa, então, um movimento de 200 milhões de anos que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, esses autores canadenses fizeram uma comparação interessante. Eles colocaram aqui mais ou menos, deixa eu colocar aqui só para vocês antes, a escala geológica. 200 milhões de anos estaria mais ou menos aqui no período Jurássico e nós vamos até 65 milhões de anos no período Cretácico, quando há a extinção dos dinossauros e de uma série de outros seres vivos. E aqui nós vamos ver que os dinossauros, eles apareceram pela primeira vez muito pouquinho antes, mas eles se tornaram dominadores da Terra a partir do Jurássico, e eles vão continuar sendo dominadores do Jurássico. Então, aqui são as várias espécies que dominaram os vários períodos dessa circunferência de 200 milhões de anos, que eles não completam. Quando chega aqui em 65 milhões de anos, então desse ponto que nós temos aqui no final da linha verde até o ponto branco, nós temos um período de 65 milhões de anos que não tem mais dinossauros na Terra. Por quê? Porque eles foram extintos. Passou um cometa e esse cometa provocou uma extinção em massa. A gente só conhece a extinção em massa com falada dos dinossauros, porque eles são grandes. Mas, na verdade, pessoal, 94% da vida que existia na Terra se extinguiu com esse fenômeno. Vários seres se extinguiram. E aí é que vai ter a oportunidade de expansão de outros tipos de vida, como os mamíferos. No Cenozoico, que vai acontecer o aparecimento dos mamíferos, aconteceu antes, mas a sua expansão vai ser no Cenozoico, e lá no final vai aparecer, como vamos ver, o homem, é que esses 65 milhões de anos aconteceram. Então essa parte que está em laranja, que você está vendo aqui, é o período que fechou o ciclo de 200 milhões de anos, em que os dinossauros não estão mais presentes e uma nova comunidade de seres habitam o planeta. As gramíneas, por exemplo, as gramas, não existiam à época dos dinossauros. Elas só vão aparecer aqui. Alguns mamíferos que nós conhecemos também não existiam. Vão existir e dominar aqui. As pteridófitas, as angiospermas, enfim, que nós tínhamos uma parte delas lá numa determinada período desses 200 milhões, vão se tornar dominantes aqui no período que nós chamamos desses 65 milhões de anos finais. Pessoal, se você fizer a conta, a vida da Terra, a idade da Terra é de mais ou menos 4,56 bilhões de anos. Se você dividir 4,56 bilhões de anos por 200 milhões de anos, que dá 0,2, você vai encontrar 22 voltas ao redor da Via Láctea desde a formação do Sistema Solar. Ou seja, para dar uma volta dessa e repetir essa volta e chegar até onde nós estamos hoje, foi preciso 22 voltas que este planeta deu junto com o Sol, junto com Alcine, no entorno desse centro galáctico, onde está concentrada a maior parte das nossas, vamos chamar assim, estrelas, e se você morasse lá, você jamais veria a sombra. Aqui só para ter uma ideia, geologicamente a gente estuda, nós vamos desde o Adeano, quando se formou a Terra, até aqui o aparecimento do homem, perto do Pleistoceno, cerca de 1,6 milhões de anos. Ou seja, quase, se você comparar isso aqui com um calendário como nós temos, aqui seria o dia 1º de janeiro e aqui no final seria o dia 31 de dezembro. O homem apareceu mais ou menos às 22 horas do último dia do ano, para você ter uma ideia. O tanto de tempo que a Terra existiu antes que o homem surgisse aqui. E tudo isso aqui nós tratamos na doutrina espírita, em Evolução em Dois Mundos, e Emmanuel aborda uma parte disso aqui no livro que estamos examinando. Então, gente, continuando, após essa, vamos dizer assim, essa explanação para nos enriquecer o conhecimento, continuando com a revelação dele, ele disse: existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos. Nós grifamos aqui, puros e eleitos. Espíritos puros
e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então Deus elegeu alguns espíritos para ser parte dessa comunidade. Nós vamos examinar esses dois termos. O que é um espírito puro e o que é um espírito eleito? Vamos primeiro para o espírito puro e lá na frente nós vamos voltar para os espíritos eleitos. Lá no livro dos Espíritos está elaborada essa questão por Kardec, 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Resposta: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens da Terra. Nós somos escravos da Terra, nós não temos liberdade para ir e vir para outros planetas ainda. Eles, os espíritos, podem escolher melhor do que os outros e estar em toda parte, porque eles são espíritos que irradiam-se de si mesmo a sua presença. E aí, Kardec faz uma nota de rodapé, que se chama nota 10, a essa questão. O Sol não seria, eu coloquei questão 625, mas está errado, é questão 188, desculpa. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, diz Kardec, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Gente, existe uma hierarquia espiritual. Quem está mais evoluído determina a posição para quem está menos evoluído. E cada um de nós tem a sua parte, a sua contribuição na obra. Somos co-criadores em plano menor, em plano mediano ou em plano maior. Mas somos sempre co-criadores de Deus. Como Jesus é o co-criador principal de Deus aqui entre nós. E ele fala, gente, o que isso é o Sol, né? É óbvio que o Sol não pode ser habitado por espíritos corpóreos, porque lá a gente já sabe que o Sol está a uma temperatura elevadíssima, é impossível. Se alguém fala isso, mostra completa alineação do conhecimento. Lá, não obstante, é um lugar de reunião dos espíritos superiores, porque o espírito superior não tem corpo, gente. O espírito superior é puro, é energia pura. E o que é interessante, você acha que quando chega a luz do sol, chega só a luz do sol para você? Não! Os pensamentos dos benfeitores vêm de lá. E quando a gente capta isso, o sol não só vivifica o corpo humano, como o sol vivifica o espírito. E aí também que eles mandam as mensagens para aqueles que conduzem as obras menores. Então, os cristós de cada planeta recebem as instruções por esse mecanismo. E continua Emmanuel dizendo, essa comunidade da qual Jesus é um dos membros divinos. Então Jesus é um espírito puro, gente, que foi declarado aqui, e ele é um dos membros divinos. Mas é interessante, porque você fala assim, mas Emmanuel está viajando, né, Max? Essas coisas não são reais, isso é utopia. Gente, não é não. Por que não é? Eu fui buscar lá no nosso Evangelho esta passagem emblemática. Tinha um certo dia em Jerusalém que Jesus estava ensinando como ele sempre fazia. A sua missão entre nós era ensinar e curar. Ele dizia, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Porque ele sabe que o espírito não morre, quem morre é o corpo. Mas certos fariseus, que eram espíritos ainda, do ponto de vista espiritual ainda pequenos, eles não entendiam direito o que Jesus falava. Jesus muitas vezes falava, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Exatamente por isso. E mostrando a compreensão de que muitos de nós, nos dias atuais, ainda tem, que entende a letra, mas não entende o espírito da letra, disseram, porventura, és tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Pergunta eles a Jesus, quem pretendes tu ser? Então veja que coisa interessante. Quando Jesus falou de um tipo de vida, eles estavam vindo à vida da morte do corpo físico. Como muitos de nós. Eles estão indo na letra e não no espírito da letra. Como dizia Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Então aqui nós estamos vendo claramente que eles não entenderam o que Jesus falou. Mas mesmo assim, eles fizeram uma pergunta que fez Jesus fazer um comentário interessantíssimo. De Jesus, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é dada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus.
E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Olha como Jesus era autêntico. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Quando ele falou isso, imediatamente disseram os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão. Ou seja, eles falam assim, esse sujeito está viajando, não está falando coisa com coisa. Era a compreensão dele, gente, como é de muita gente hoje. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Abraão era um espírito que estava na terra e Jesus já era um espírito puro antes de Abraão estar na terra. Então vejamos que Abraão foi criado depois de Jesus. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Não fala aqui como ele se ocultou, mas o fato é que Jesus, quando não tinha chegado a hora dele, não deixou, obviamente, ser alcançado por aqueles algozes que mais tarde o colocariam numa cruz. Então veja, gente, que quando Emmanuel diz que Jesus foi o responsável, era um espírito puro, já à época do orbe sendo criado ou sendo formado, ele estava falando exatamente o que o próprio Jesus disse nessa passagem anotada por João. Continuando, essa comunidade de espíritos puros e eleitos, que nós sabemos Jesus é um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas suas proximidades, ou melhor, nas proximidades da Terra, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Quando fala proximidade da Terra, gente, nós temos esferas espirituais. A última esfera que nós conhecemos é a esfera das diretrizes dos planetas. E é provavelmente onde esses espíritos provavelmente se reuniram na informação revelada por Emmanuel. Então, 2 vezes. Qual foi a primeira reunião da comunidade? A primeira reunião foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Como assim se desprendia da nebulosa solar? O que significa isso? Então vamos lá. Isso aqui é ciência, gente. Isso aqui, como eu sou professor de geociências, eu uso isso aqui nas minhas aulas de geologia, nas aulas para os alunos. Aqui nós temos no primeiro círculo aqui a nebulosa solar, que é uma aglutinação de gás, de poeira cósmica, que por pressão da velocidade da força centrípeta, da força centrífuga, vai se aglutinando, vai aquecendo e vai formando o que nós chamamos de protossol, vai aumentando e chega a um determinado momento que essa temperatura será tão alta que acontecerá um fenômeno que se chama movimentação no nível atômico e nós teremos a fusão. E a fusão é a que gera a luz. Então, no segundo passo, no movimento de desprendimento de parte desse orbe que está agora sendo chamado de protossol, porque ainda não começou a fusão propriamente dita, nós vamos tendo fragmentos dele sendo despreendidos e por força centrífuga são condicionados a girar em torno desse centro que é um protossol. Na parte seguinte, nós vamos encontrar já não mais o protossol, mas o Sol gerando luz, né, gerando calor nos seus movimentos iniciais, e nesse entorno você vai começar a encontrar os planetas começando a se diferenciar e se formarem. Observem que a forma como nós desenhamos aqui dá uma ideia de uma espiral, como você viu lá na espiral da Via Láctea. Se você olhar essas bordas aqui, é como se fossem os movimentos de uma elipse, né? Não é circular, é elíptico, que vão pouco a pouco se construindo e como a velocidade é mais rápida, a gente consegue perceber esse movimento acontecendo. No caso lá da Via Láctea, a gente só percebe a cada 200 milhões de anos. E no último estágio, que é o estágio mais ou menos o que existe hoje, nós temos cada planeta situado em cada posição e cada posição é milimetricamente bem definida. Qualquer modificação afeta as condições. Jesus foi responsável por isso aqui. É isso que Emmanuel está dizendo. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Ele estava no comando da formação deste planeta, como os outros cristós estavam no comando da formação de cada um dos outros planetas. Esse seria o nosso planeta, gente, mais ou menos há 4,2, 3 bilhões de anos atrás.
A Lua estava muito mais próxima. Você está vendo aí uma reconstituição da Lua, como ela seria muito mais próxima do nosso planeta. A Lua se afasta do nosso planeta desde então. E ela se afasta a uma taxa de 6 a 5 centímetros por ano. Mas como é que você sabe disso, Max? Porque quando nós chegamos lá no final da década de 60, nós colocamos sensores extremamente precisos e nós conhecemos a distância da Lua com precisão. E nós estamos verificando nesses quase 40 e poucos anos que a Lua está afastando em média de 5 a 6 centímetros por ano. Então a Lua vem se afastando da Terra desde a sua formação. E a formação dela que nós não vamos entrar em detalhes. Você tem aqui uma queda de meteoritos extremamente muito mais forte do que era antes. Essas sólidas rochas são os microcontinentes que vão se formar e esse ambiente de água cálida é aquela geleia cósmica que um dia vai se incorporar para gerar a vida. Então essa é a realidade do nosso planeta. A nossa velocidade em torno do nosso eixo era muito mais rápida, ela está perdendo velocidade também pouco a pouco, um processo inercial. A nossa velocidade em torno do Sol também era muito mais rápida, ela hoje está diminuindo. Enfim, as realidades daquelas épocas eram muito distintas da de hoje. E aí, diz ainda o nosso Emmanuel, a nebulosa que formou a Terra foi destacada do Sol e sob o comando de Jesus e seus prepostos divinos. Olha, Jesus trabalha com a pleide de espíritos. Ele tem espíritos que sob o comando dele executam. Essa matéria foi trabalhada. É óbvio que o trabalho é mental, no transcurso dos evos, dos anos, das eras, até se transformar no orbe terreno, que hoje vivemos, como nós acabamos de ver nas imagens anteriores, que aqui tornamos a reproduzir. Jesus, aqui está em Consolador, ele torna a repetir isso na questão 85, um livro um ano depois do Caminho da Luz. Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Ele afirma e reafirma. Aqui, para você ter uma ideia do que é a grandiosidade desses fenômenos que acontecem, nós temos um campo magnético que nos protege do bombardeio de partículas cósmicas e de radiações cósmicas que vêm do Sol. Se nós não tivéssemos essa carapaça, que parece uma aranha desenhada exatamente por causa dos ventos solares, a força que ele imprime sobre ela, sobre esse campo, nós teríamos provavelmente impossibilidade da vida como nós a conhecemos aqui na Terra. A Lua, por exemplo, não tem esse campo, porque não tem atividade tectônica no seu interior. Mas existiu também uma segunda reunião da comunidade, que Emmanuel revelou. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra. Então Jesus ficou lá do lado de lá, olhando a terra sempre, sem ter que se incorporar. Literalmente, tomar um corpo e estar aqui. Quando ele fez isso? Há quase ou cerca de 2000 anos atrás, quando ele então, com o conjunto provocado nesse movimento dessa segunda reunião, decidirá descer à terra. Então foi a primeira vez que Jesus colocou os seus pés de forma orgânica, de forma corpórea aqui na terra. E isso foi decidido não por ele, mas pela pleiade de espíritos que formam essa comunidade de espíritos puros e eleitos do sistema solar. Então ele veio à terra. Por que ele veio à terra? Vocês irão ver isso lá no livro com mais detalhes. A vinda do Senhor à face da terra. Como foi essa vinda de Jesus à terra? Olha, gente, de novo, nós temos sempre que associar o que está no Evangelho e no Velho Testamento com o que a doutrina espírita diz, porque se elas não forem correlatas, se elas não forem adequadamente harmônicas, se elas tiverem contradições, você pode ter certeza que tem erro, porque elas são literalmente harmônicas. Essa resposta à terceira reunião virá ao final da nossa apresentação e você saberá, Rua. João Batista anuncia Jesus. Olha só. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque estava falando de Jesus, é o anunciado pelo profeta Isaías. Ou seja, todo o planejamento da vinda de Jesus foi antes previsto no próprio Velho Testamento. Só que o planejamento foi muito anterior ao Velho Testamento. O planejamento ficou restrito, nesses aspectos, ao mundo espiritual. Para vocês terem uma ideia, lá no capítulo 11, que nós acabamos de passar agora, nós vamos ter um capítulo
ou um determinado trecho que trata nas vésperas do Senhor. E Emmanuel revela nesse capítulo que o Cristo reúne as assembleias de seus emissários. Então, no momento em que se decidiu que ele viria, ele reuniu a assembleia de seus emissários. Que emissários? Gente, tinha muitos espíritos que estavam aqui na Terra à época dele, que vieram por causa desse planejamento. Lembra daquele cego que não, quando perguntaram para ele se Jesus foi perguntado pelos apóstolos, se foi ele que pecou, se foi o pai dele que pecou, se foi outra geração que pecou, e Jesus afirma, não foi ele nem seus pais, ele não pecou, ele veio para glorificar o Pai. Era um desses benfeitores que desceu à terra e tomou da cegueira para que Jesus, através dele, glorificasse o Pai, como nós conhecemos. O mundo iria conhecer o Evangelho e precisava de ter os batedores, sabe aqueles que vão abrindo as picadas antes? Vieram vários. Quando você fala de Forri, quando você fala de Sócrates, quando você fala de vários desses benfeitores que vieram antes de Jesus, como Buda, todos eles são emissários de Jesus, todos eles tiveram tarefas nobres, todos eles são respeitáveis, todos eles abriram caminho. E Jesus viria quando isso estivesse já em condições de ele, o próprio Jesus, o próprio governador do planeta, poder se manifestar. É então que se movimentam as entidades angélicas. Entidades angélicas do sistema. Então, gente, são vários anjos. Anjos no sentido figurado, espíritos puros. Todas as providências são levadas a efeito. Então, gente, é muito, vamos dizer assim, muito grave, muito circunstanciado, é muito preciso. Eles fazem tudo conforme planejado. Escolhem-se os instrutores. Quem é que virá como instrutor? Escolhem-se os precursores imediatos. Quem virá antes dele? E escolhem-se os auxiliares divinos. Quem são os auxiliares divinos que descerão e também se revestirão de um corpo físico? E Emmanuel disse, gente, quem esteve naquela época provavelmente pode não ter percebido isso conscientemente, mas sentiu. Uma atividade única, porque nunca tinha acontecido. Registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. Então quem estava mais próximo do planeta, nas esferas, enquanto espírito desencarnado, provavelmente captou isso. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Aqui tem um capítulo à parte. Augusto foi um emissário, um precursor que preparou o campo para que Jesus chegasse. A gente costuma falar assim, quando quer dar destaque a alguma coisa, nossa, que era Augusta que nós estamos vivendo, é em referência a ele. Foi o período mais longevo de interregno entre guerras. Ou seja, nós tivemos um período em que não tivemos guerra de um período longo. Foi exatamente quando Augusto era o gestor do governo de Roma. Porque o mundo nunca tivera um tempo tão longo sem guerras. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. Olha, gente, harmonias divinas cantavam um hino. Tudo vibrava paz, tudo vibrava harmonia, e isso caía nos corações dos homens. Muito parecido, mas é de uma forma bem diminuída, quando a gente tem um Natal em que as pessoas tornam-se predisponentes para serem melhores, para serem mais calmos. Perceba como as pessoas tendem a mudar nas proximidades do Natal. Elas ficam mais pacíficas de uma forma ou de outra. É claro que não todos, mas uma enormidade dessas pessoas, de alguma forma, assimilam essas energias, porque o Natal é uma expressão dessas ondas que vêm de Jesus em nosso favor aqui na Terra. Agora amplia isso, potencializa isso quando ele estava chegando. A manjedoura, olha como Emmanuel trata a manjedoura. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. Então tem simbologias atrás daquela manjedoura. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Olha que bacana que é a expressão do Natal, gente. Até hoje, essa noite silenciosa e santa ainda é sentida. E diz ele, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Então, da vinda de Jesus, nós tivemos uma marcação, como se fosse uma demarcação de uma determinada mudança na Terra. Estaríamos aí iniciando ou inaugurando a maioridade espiritual da humanidade terrestre. E o Senhor iria cantar a boa nova na acústica de nossas almas. Nós nunca mais, aqueles que já compuscamos e
compulsamos isso no passado e esquecemos disso. Bem, gente, já podemos fazer algumas conclusões. Primeiro, Jesus era espírito puro antes da Terra existir. A Terra foi formada há 4,56 bilhões de anos. Então, se você quer saber quantos anos tem Jesus, é daí para trás. Daqui para trás você não vai saber, porque nós não temos como saber isso. E Jesus não evoluiu na Terra, é óbvio, porque a Terra não existia. Mas então como é que foi a evolução de Jesus? Isso nos interessa. E Emmanuel aborda isso no Consolador. Ele diz assim, todas as entidades espirituais encarnadas na Terra são espíritos que se resgatam, porque lei de causa e efeito agindo, ou aprendem, ou seja, movimentos evolutivos que nos propelem adiante nas experiências humanas necessárias. Com exceção de quem? De Jesus Cristo. E aí ele dá uma informação que surpreende muita gente não entende, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Mas, Emmanuel, o que é evolução em linha reta, né? Comunidade de espíritos puros e eleitos lá atrás nós vimos, agora há pouco, não foi? Olha a associação dessa expressão de Emmanuel, linha reta para Deus. Ele está dizendo que Jesus Cristo não, obviamente, evoluiu na Terra, porque a Terra não existia, e que ele evoluiu em linha reta para Deus. Antes ele tinha dito, comunidade de espíritos puros e eleitos. Nós vimos que espíritos puros são aqueles espíritos que já habitam ou frequentam lugares como o Sol, por exemplo. Não tem mais absolutamente matéria nenhuma. Mas os eleitos? Quem são os eleitos? Aí nós fizemos com Emmanuel uma comparação entre eleito e anjo. O que diferencia esses termos? O eleito, disse Emmanuel no Consolador, questão 277, é aquele que se elevou para Deus em linha reta. Então, Jesus e todos aqueles que estão comandando os demais planetas são espíritos que estão na mesma condição de Jesus. São espíritos eleitos. Quando se fala eleito, é porque existe alguma diferenciação para você ser eleito, porque você foi caracterizado por determinadas características que são necessárias àquele comando. E para ser um comandante de um planeta, é preciso que seja eleito, ou seja, que ele tenha feito a evolução em linha reta. E o que é uma evolução em linha reta, meu filho? Ele diz, é aquela evolução sem as quedas que não são comuns. Não é necessário cair no mal e permanecer no mal como nós caímos. Jesus também deve ter conhecido o mal, mas não permaneceu nele, porque ninguém vai conhecer o bem e o mal se não experimentar um ou outro. Mas ele está dizendo, e por alguma razão ele tem essa informação e nós não sabemos, que Jesus permaneceu no bem. Sendo justo afirmar, portanto, que o orbe terrestre só viu um eleito. Só viu um eleito. E quem é ele? Jesus Cristo. Então, pensamos bem nisso. A palavra anjo, vai dizer na mesma questão, deve designar somente as entidades que já se elevaram ao plano superior. Também se tornam espíritos puros, viu, gente? Plenamente redimidas. O que é redimido? É alguém que teve redenção. O que é redenção? É você ter limpado o que você sujou. É você voltar para o estado de pureza que você foi criado. Isso feito a lei, às custas da lei de causa e efeito. Agora nós compreendemos aquelas palavras de Jesus para aqueles judeus que estavam próximo deles. Antes que Abraão existisse, eu sou. Fica claro que Jesus já era espírito puro e não só puro, espírito eleito. Abraão, com todo o respeito que nós temos por ele, está a caminho da angelitude na terra. Jesus é espírito eleito antes da terra existir. Olha o que ele disse e foi anotado por João. Ele próprio, Jesus. Vós sois daqui de baixo. Eu sou do alto. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Gente, tudo que Emmanuel falou está confirmado pelo próprio Jesus no Evangelho. Jesus evoluiu, portanto, gente, fora do sistema solar. Mas o que é fora do sistema solar para a gente ter uma noção? Já vimos que tem uma Via Láctea, né? Antes de fazer essa pergunta, onde se situa o nosso sistema solar? Nós já vimos que está aqui o nosso sistema solar, a Terra está aqui, né? Nós estamos vendo aqui que pertence à Via Láctea, agora vista de perfil. Você vê que a concentração de energia, ou seja, o número de estrelas é maior no centro e na sua periferia vai diminuindo até ir ficando cada vez mais fraco. E quando você olha isso numa posição como se você estivesse olhando de cima, você vê as espiras. E onde é que se situa a nossa Via Láctea? Porque a nossa Via Láctea, nós não sabemos se foi nela que Jesus evoluiu. Mas a nossa Via Láctea é a casa dele também hoje.
Na verdade, a Via Láctea é uma de tantas outras incontáveis galáxias. Cada Via Láctea, gente, cada galáxia tem de 100 a 200 bilhões de estrelas. E nós não sabemos quantas galáxias existem, mas são bilhões de galáxias. Dá para você ter uma ideia do que é o número de estrelas? E o Sol, a sua estrela, é uma delas. Dá para você perceber como a gente é pequeno? Nós chamamos isso em ciência astronômica de aglomerado de galáxias. Onde se situa o nosso aglomerado? Esse é o nosso aglomerado. Está aqui junto com os demais. Nós temos um aglomerado que se compõe com outros aglomerados da enormidade que a ciência já conseguiu perceber, que nós chamamos na astronomia de superaglomerado de aglomerados. Bom, já sabemos, Jesus evoluiu fora do sistema solar. Quão distantes estamos das estrelas? Outra curiosidade que eu trouxe aqui para vocês. Quão distante estamos da Via Láctea, do centro galáctico? Aqui, para você ter uma ideia, é o nosso Sol. E essa fotografia é uma fotografia real, tirada na década de 70. A luz do Sol gasta cerca de 8,3 minutos-luz para chegar até nós. Ou seja, tudo que você está vendo através da luz do Sol, você está vendo com 8,3 minutos de atraso. Então a luz, quando bate em você, antes dela chegar em você, ela viajou 8,3 minutos atrás. O Sol é a sua estrela mais próxima. Tem uma outra estrela que nós elegemos aqui, que chama-se Alpha Centauri. Por que elegemos ela aqui? Porque ela é a segunda estrela mais próxima da Terra. Sabe quanto tempo leva para a luz da Alpha Centauri chegar até você? 4,22 anos-luz. E se você está vendo hoje, por um telescópio, Alpha Centauri, você está vendo a Alpha Centauri 4,22 anos atrasado. Então, tudo que você está vendo, quanto mais distante você estiver do que você está vendo, é passado. Pra você ter uma ideia, aquela Alcíone que nós acabamos de ver, ela está a 440 anos-luz de nós. Nós sabemos que o pensamento tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz, então nós não podemos nos prender aos conceitos astronômicos quando se fala de espírito, viu, gente? Mas não para aí, gente. O superaglomerado de Virgem, tem vários superaglomerados, como nós falamos. Um deles, o de Virgem, está a mais de 40 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz tem que viajar 40 milhões de quilômetros ao longo de um ano para poder chegar até nós. Olha aqui ainda para a gente pegar mais informações. A galáxia mais antiga que conhecemos está a 13,8 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, o que você está vendo hoje já não existe mais, viu? Com certeza. Porque a vida útil de uma estrela é mais ou menos de 5 bilhões de anos. E esse, gente, não é o limite do universo, que é muito maior. Na verdade, virtualmente infinito. Nós não temos como mensurar. Mas algumas conclusões a partir dessas abstrações. Jesus evoluiu fora do sistema solar. Mas onde Jesus evoluiu até se tornar puro? Resposta? Nós não sabemos. Ah, mas para aí, Max, por que nós não podemos saber? Meu filho, você não pode saber, diz Emmanuel, porque você receberá sempre revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. E lamento, em mundo de expiações e provas, a posição evolutiva não te dá condição de assimilar informações outras além das que você já tem. Aqui, aliás, já são uma enormidade de informações que nós temos que assimilar. E por essa razão, diz Emmanuel, lá no livro Consolador, de modo algum, presta atenção nisso, de modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. Por quê? Porque ele não é daqui, nós somos daqui. Ele evoluiu de forma reta, nós estamos evoluindo a duras penas, quedas, levanta, queda, levanta, e ele não, em linha reta. Não dá para comparar, não se compare com Jesus, molde-se nele, use-o como aquele guia, aquele modelo, mas não compare-se com ele. Não há ponto de comparação. Finalmente, gente, nossas reflexões. Quem é Jesus? Essa resposta pode ser dada por várias vias. Lá em A Gênese Planetária, capítulo 1, nós vimos o verbo na criação terrestre. Por que Emmanuel colocou esse termo? Porque lá no Evangelho está assim. O próprio João Evangelista faz uma revelação. Está lá no capítulo 1 do seu Evangelho. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava ele no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não conheceu. Gente, é ele falando do escultor divino, o mundo foi feito por intermédio dele, e ele falando da segunda reunião, quando ele desceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O unigênito é aquele eleito que você viu agora. Mas essa resposta pode ser dada por outra forma. Quem é Jesus? Quando ele estava na terra, houve uma revelação nítida, clara e incontestável. Foi quando teve um diálogo entre Jesus e alguns apóstolos. Jesus perguntou: quem dizem? Que dizem os homens ser o filho do homem? O filho do homem era ele. Responderam eles: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Veja que eles tinham noção de reencarnação. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Falou Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Então, uma revelação de que Jesus é Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, que foi a expressão usada por Pedro na sua mediunidade elevada. Mas, como Juan estava curioso, terceira reunião da comunidade, será que existiu? Diz Emmanuel lá no penúltimo capítulo, quando ele fala de Jesus, diz ele assim: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, que resultará desse conclave dos anjos no infinito? Diz ele, Deus o sabe. Então, nós não temos informação se a reunião aconteceu, se está acontecendo ou se está por acontecer, mas que vai acontecer, segundo Emmanuel, isso não é dúvida. E ele alerta, o Emmanuel: a lição do Senhor ainda não foi compreendida. Preste atenção nisso, porque a doutrina espírita está dando tanta ênfase a estudar Jesus ultimamente. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa, e tem um programa feito pelo Divino Escultor para essa humanidade. Somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio e, infelizmente, faz isso através da dor, porque não conseguiu aprender pelo amor. Portanto, a evangelização da alma coletiva, que é o que vai acontecer, lembra? Vocês vão estudar o próximo livro semana que vem, Brasil, Pátria do Evangelho, para a nova era de concórdia e de fraternidade, somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. Por que esse milênio é extremamente importante para nós?